Direto da redação. Deixa eu chegar aqui no Rio de Janeiro, eu já estou ao vivo, aqui virtualmente no Estúdio Viu Digital com a Cláudia Freitas, jornalista, repórter do portal Eu Rio. Ô Cláudia, as imagens que foram exibidas aqui ontem daquela agressão ao entregador no shopping e que implica o vice-presidente do Flamengo e vereador Marcos Braz, ela deve auxiliar na defesa da vítima, né? Porque o que tudo indica ali, o rapaz ele foi vítima de uma agressão. Como é que é essa história, Cláudia? Bom dia. Isso mesmo, Roberto. Bom dia para você e para todos que estão acompanhando direto da redação. Então, Roberto, a gente conversou ontem com o advogado do entregador de aplicativo e torcedor rubro-negro, o Leandro Campos, esse que envolvido aí nessa briga com o vice-presidente de futebol do Flamengo e também vereador Marcos Braz. E a advogada do Leandro, a Anne Luíse de Oliveira, afirmou para a gente o seguinte, que as imagens elas são claras e elas comprovam que o seu cliente sempre foi inocente. A Anne, ela disse para a gente ainda que esse material estava desde o início do processo com o Ministério Público e o Juizado Especial Criminal. Então, é o que justifica a atitude, né, a decisão do procurador de excluir o crime, né? O Leandro ele estava sendo acusado também pelo crime de ameaça que teria sido feita ao dirigente do Flamengo. Então, o promotor ele anulou essa suspeita, né? E a Anne disse que foi em função justamente dessas imagens. Vamos ouvir o que a advogada conversou com a gente, Roberto. As imagens elas são muito claras e são capazes de confirmar que o Leandro sempre foi vítima, que ele foi covardemente agredido pelo dirigente do Flamengo e seu amigo Carlos André. Caem por terra todas as alegações do dirigente. Em relação ao processo, o 9º Juizado Especial Criminal da Barra da Tijuca, junto com o Ministério Público, já haviam tido acesso a essas imagens em primeira mão, logo no início do processo. Quando o termo circunstanciado foi instaurado, ambos os envolvidos estavam como autor e vítima do fato. Após ver as imagens, o próprio Ministério Público solicitou a retificação do polo da ação, colocando o Carlos André e o Marcos Braz como autores do fato e o Leandro até então como vítima do crime de lesão corporal. Quando foi instaurado o termo circunstanciado, o Leandro estava sendo acusado pelo crime de ameaça e lesão corporal e o Marcos Braz e o Carlos André acusados pelo crime de lesão corporal. Porém, ao Ministério Público ver as imagens, eles pediram a retificação, pois havia provas suficientes de que o Leandro realmente havia sido vítima do crime de lesão corporal, porém não havia provas que o Leandro realmente ameaçou o Marcos Braz. As imagens são totalmente lamentáveis. Isso trouxe danos para o Leandro irreparáveis em relação à moral dele de estar caído no chão do shopping, na frente de diversas pessoas, sendo brutalmente agredido. O Leandro, que é um rapaz super honesto, ele é entregador, as entregas até então são sua única fonte de renda, precisou se ausentar do trabalho por alguns dias, pois ele estava com medo, né, de sofrer represálias e tudo mais, pois ele precisou até trancar as suas redes sociais, pois recebeu muitos comentários maldosos, o chamando de bandido, de drogado, uns até dando razão ao dirigente do Flamengo, dizendo que ele tinha total razão, que foi bem feito. Então isso é muito complicado, é muito delicado para ele até o momento, porque é uma situação muito humilhante. Portanto, nós estamos ingressando com o pedido de reparação por danos morais, para que ele possa ser minimamente reparado por todo o dano, todo o constrangimento até aqui suportados. Tá, então, Roberto, essa foi a nossa conversa com a advogada do Leandro Campos. Esse episódio do Leandro envolvendo aí
o vereador Marcos Braz, que também é vice-presidente de futebol do Flamengo. Aconteceu em setembro do ano passado, dentro de um shopping que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Na época, o político afirmou que discutiu com o Leandro, ele não falou em agressões, ele falou que discutiu com o Leandro porque teria sido ameaçado de morte pelo Leandro na frente da filha dele, enquanto ele fazia a compra de um presente em uma das lojas do estabelecimento. E, no entanto, essas novas imagens, como nós acabamos de ver aí, para quem está podendo assistir, né, ver na tela, as imagens que as câmeras de segurança do shopping mostram fatos divergentes a essa versão apresentada pelo dirigente do Flamengo, né? Nós podemos ver aí pelos novos registros que é possível ver o vereador correndo atrás do Leandro, né? O Leandro, ele chega na porta da loja, ele fala alguma coisa para o Marcos Braz, e em seguida o Marcos Braz sai de dentro dessa loja correndo atrás do Leandro, e é uma joalheria, e o Leandro, ele cai. Quando ele cai, né, na sequência ele leva 3 socos na cabeça e um tapa no rosto, né, do Marcos Braz, e também a agressão foi cometida pelo segurança Carlos André, que estava acompanhando o político. Um pouco depois, né, a gente, dessa pancadaria, né, a gente consegue aí ver que, na verdade, um pouco depois, não, um pouco antes, né, um pouco antes de começar toda essa confusão, a gente pode ver pelas câmeras de segurança que a filha do Marcos Braz, ela deixa a loja, ou seja, antes da confusão começar, a menina, ela deixa a loja na companhia de 2 amigas, um pouquinho antes de começar a confusão, do Leandro chegar ali na porta da joalheria. Isso tudo, o Roberto, levou o promotor, né, a analisar o caso. Ele disse, inclusive, que os golpes acertaram o Leandro na altura do pescoço, pelas costas, além de uma mordida na coxa direita, que foi comprovada no exame de corpo de delito, né? Em relação ao corte do nariz, né, do dirigente, né, que sofrido aí pelo dirigente do Flamengo, o promotor disse que não há provas de que esse ferimento tenha sido praticado, tenha sido causado pelo Leandro. Nós conversamos também com o advogado do Marcos Braz, do vereador Marcos Braz, o advogado Rafael Matos, e ele comenta com a gente esse episódio. Vamos ouvir. Boa noite, Cláudio. A questão das imagens, mais imagens ou menos imagens, vão mostrar os fatos como já vem sendo transmitido e como foram narrados em sede policial. A questão da filha do senhor Marcos Braz e as amigas, elas estavam no local dos fatos, ele estava dentro da loja e elas saíram, isso só dá para ver quem está do lado de fora, instantes antes, andando pela lateral. E ele, dentro da loja, ele não via onde é que as filhas estavam, né? Onde é que a filha estava. Então, e as amigas. Então, quando houve agressão, e em razão dessa perseguição, que são perseguições que foram organizadas, orquestradas por uma torcida organizada, informada a polícia, inclusive, esses fatos, basta ter acesso ao processo, tem lá diversos posts da torcida organizada conclamando os seus torcedores, integrantes, a perseguir os dirigentes do Flamengo. Então, numa segunda ocasião, onde primeiro vieram 2 torcedores, depois veio o terceiro torcedor, e a filha do senhor Marcos Braz estava no shopping, estava com ele fazendo compras. Então, ele não consegue vê-las de onde está. O torcedor que o persegue xinga, e ele vai atrás desse torcedor sem saber em que direção as filhas tomaram. Então, vendo das câmeras, é muito fácil dizer que as filhas não estavam ali perto. Mas quem está dentro da loja acabou de falar com as filhas e ver que as filhas estavam na vitrine, depois saíram para o lado
esquerdo, aí é mais fácil, porque tem essa visão do lado de fora. Do lado de dentro não se tem essa visão, não se tem essa percepção. É isso que aconteceu. Não, em razão aos novos fatos, vamos dizer assim, né, que foram divulgados agora, era isso. Agora, a gente vem desde a fase policial, das investigações, pedindo para que se apure, dando o nome das pessoas, os posts, os endereços dessas postagens, onde se incentivavam, conclamavam os integrantes da torcida organizada a perseguirem os dirigentes. E isso há uma tipificação penal específica no Código Penal, né, no crime de perseguição, conhecido como stalking também, onde se busca perseguir as pessoas em qualquer lugar, tirando sua paz e a tranquilidade. Então, para mim é muito claro que isso ocorreu na medida em que o seu Marcos Braz foi para um shopping comprar o presente de aniversário da sua filha, com as amigas da sua filha e um amigo, e lá foi perseguido por esses torcedores. Inclusive, nos depoimentos deles, eles dizem que ficaram sabendo da presença do senhor Marcos Braz no shopping através de um grupo de WhatsApp dessa torcida organizada. Então, é muito claro para mim, lendo os depoimentos, vendo o processo, e está disponível, né? Basta acessar aí pela internet, no site do tribunal, que a gente coloca lá que ele foi efetivamente perseguido, foram ao encontro dele e não o contrário. Tá aí, Roberto, essa é a versão apresentada pelo advogado do vereador Marcos Braz, o doutor Rafael Matos, e após esse episódio, né, a pancadaria, o Marcos Braz e o Leandro Campos prestaram depoimento na delegacia da área. Depois, esse processo ele foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal. A primeira audiência ela chegou a ser marcada para final de novembro do ano passado, mas foi adiada para agora, fevereiro, para o dia 27 de fevereiro. E um fato interessante nisso tudo, Roberto, é que no momento em que estava acontecendo essa briga num shopping que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, na Câmara Municipal do Rio, que fica no centro da cidade, estava acontecendo uma votação. E nessa votação, né, durante essa votação, o painel da casa anunciava o nome do vereador Marcos Braz, como se ele estivesse ali presente no seu ambiente de trabalho. Bom, quando veio à tona aí essas imagens das agressões, a Câmara computou a ausência do vereador e descontou R$ 567 do seu salário no mês de outubro. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Cláudia. Bom dia para você. Obrigada, Roberto. Bom dia para você e para todos.